Existe muito potencial de ação nesse período, porém, essa figura específica, ela é como se nos tornasse reféns dos nossos próprios desejos e sombras. É necessário muito cuidado nesse momento. O céu, ele pede essa introspecção, ele pede um pensamento elevado para que a gente consiga utilizar essa energia da melhor forma possível. E todo retângulo místico, ele tem potencial de abertura. Ele não se torna só essa prisão. Quando a gente utiliza outro ponto, é como se a gente abrisse esse retângulo como um envelope. É um movimento no céu que pede ação. Mas essa ação ela vem junto com Netuno. Então esse Netuno ele vai pedir que, sim, exista ação, mas é uma ação vinda de dentro. É uma ação do sentir. Olá, eu sou a Camila Hungria, astróloga e nutricionista integrativa. E esse é o podcast Tenho Fases. Como uma boa canceriana, tenho fases como a lua e criei esse espaço para compartilhar, sempre com muita sensibilidade, os ritmos do céu. Ouça mensalmente, na lua nova, as possibilidades astrológicas e faça a evocação do ciclo lunar para aumentar sua conexão com a energia do momento. Vamos acompanhar o ciclo lunar? Vamos iniciar essas possibilidades astrológicas do ciclo lunar de Escorpião, que iniciou no dia 1º de novembro e vai até o dia 1º de dezembro de 2024. O signo de Escorpião, ele tem um olhar profundo para todas as áreas da nossa vida. E por ter esse olhar profundo, ele trabalha com a verdade e permite que a gente conquiste as coisas que são úteis e verdadeiras para o nosso caminho. Ele também vai permitir transformações, o desapego do que não serve mais e a abertura de novos caminhos. Vai falar dessas fases da vida que todos nós vivemos, inúmeras fases em apenas uma vida. E por isso ele vai falar desse ciclo de morte e nascimento. Então aqui a gente está tendo uma oportunidade de, na nossa vida individual e coletiva, deixar algumas coisas irem, para que outras nasçam. Então esse ciclo de Escorpião, ele é sempre um ciclo bastante importante no ano, profundo, que vai pedir uma introspecção e também uma ação. Essa ação para dar um passo à frente e a coragem de desapegar de coisas que não servem mais e se voltar para o novo. Importante colocar aqui a necessidade de agradecer aos caminhos trilhados até aqui e se dar o tempo de experienciar esse processo de finitude, que a gente pode pensar também num processo de luto, que eu falei bastante nas possibilidades do ciclo anterior. Na lua nova, o Mercúrio está no seu movimento direto, e quando ele passa no signo de Escorpião, ele abre uma oportunidade para que a gente reveja nossas ideias, nossos pensamentos, nossos negócios, trocas, e vai possibilitar esse olhar profundo, essa revisão e também o impulso de ideias que possam trazer conquistas importantes. Mas é claro que o Mercúrio, que simboliza a comunicação, num signo como Escorpião, pode ser bastante desafiador para pessoas que não estão em sintonia com essa energia e acabam utilizando ela em um movimento de desequilíbrio. O Mercúrio em Escorpião em desequilíbrio fala coisas sem pensar, coisas que podem ser destrutivas, porque o Escorpião tem essa característica de tanto construir e conquistar como destruir. Então, por ter esse olhar profundo das coisas, ele consegue enxergar o que outras pessoas talvez não estejam enxergando. E aí, na hora dele comunicar isso pode soar tanto destrutivo como construtivo, dependendo de como a pessoa vai sintonizar essa energia. Então, esse ciclo lunar vai pedir uma atenção à sua comunicação, né? E também aos negócios
para que nesse momento, principalmente, você coloque sempre a intenção para você de fazer negócios construtivos e filtrar esses pensamentos que podem te levar para esse desequilíbrio escorpiano. Um movimento significativo também dessa fase nova em Escorpião é o regente de Escorpião, Plutão, oposto a Marte no céu. Marte é um dos regentes de Escorpião na astrologia mais tradicional e na astrologia moderna quem ocupa esse lugar é Plutão. Então são dois planetas extremamente fortes nas suas qualidades, planetas que falam de início, de transformação, mas também de conflitos, guerras, dessa destruição. E essa oposição permite que esses planetas se olhem. E quando um olha para o outro, nós sentimos essas qualidades como se eles estivessem se enfrentando num cabo de guerra. Pode ser que a gente sinta muita raiva nesse período, que a gente tenha muitos impulsos para realizar coisas, e esses impulsos podem ser tanto positivos quanto negativos. Então é necessário consultar muito bem a sua essência, né? Ter esse realmente momento de introspecção para que você consiga distinguir quais impulsos vão ser importantes para o seu crescimento e para a sua conquista dessas coisas que são úteis e verdadeiras. O escorpião, ele fala das coisas que estão escondidas. E a gente está tendo esse momento, né, desses planetas tão fortes de se olharem e terem consciência do que cada um traz. E isso pode trazer para a superfície, na nossa vida coletiva e individual, segredos, pode trazer questões que estavam escondidas. E aí a gente vai ter a oportunidade de lidar com essas questões. E esses planetas, eles formam no céu uma figura importante, que a gente chama na astrologia de retângulo místico. Ela limita um pouco o nosso potencial de ação. Existe muito potencial de ação nesse período, porém, essa figura específica, ela como se nos tornasse reféns dos nossos próprios desejos e sombras. É necessário muito cuidado nesse momento. O céu, ele pede essa introspecção, ele pede um pensamento elevado para que a gente consiga utilizar essa energia da melhor forma possível. E todo retângulo místico, ele tem potencial de abertura. Ele não se torna só essa prisão. Quando a gente utiliza outro ponto, é como se a gente abrisse esse retângulo como um envelope. E ao abrir esse retângulo, podem sair coisas importantes. Quem está abrindo esse retângulo é o nó do norte e o nó do sul. O nó do sul, ele vai falar das qualidades da nossa vida passada, qualidades que a gente acumulou ao longo de muitas outras vidas, não só de uma. E ele tá em Libra, então ele tá trabalhando essas qualidades que a humanidade, né, já conquistou do equilíbrio, da harmonia. E ele tá pedindo para nós usarmos qualidades de Áries, que é de ação, de conquista. Então, sim, é um movimento no céu que pede ação. Mas essa ação, ela vem junto com Netuno. Então, esse Netuno, ele vai pedir que, sim, exista ação, mas é uma ação vinda de dentro. É uma ação do sentir. O Netuno, ele vai falar sobre a criatividade, sobre o nosso inconsciente, sobre a nossa imaginação, sobre o nosso sentir, sobre a cura não palpável. E a gente consegue ativar essa energia de Netuno quando a gente se retira um pouquinho desse mundo material e se permite imaginar, sonhar, sentir, trabalhar a espiritualidade natural que cada um tem, escutar aquela voz interna que todos nós temos, independente de uma religião. Mas eu acredito que quando você tem uma religião, um religar-se com algo maior,
talvez seja um pouco mais fácil de você acessar essa vibração netuniana. Mas mesmo se você não tiver, através de uma meditação, através de uma conexão com você mesmo, através da evocação do ciclo lunar, é possível você se permitir sentir por poucos minutos. E aí, nesses momentos de conexão, você vai ter a oportunidade de abrir esse retângulo místico e vai parecer que as coisas vão fazer mais sentido. Existe sim a possibilidade de conquista de coisas muito especiais, a possibilidade de fazer bons negócios, a possibilidade do novo trazer coisas incríveis, porque o Plutão ele vai sempre transformar para essas coisas que são úteis e verdadeiras e são as coisas mais importantes para o caminho espiritual e material. Então esse é um período, esses 28 e 29 dias, de muita construção, de muita percepção e de muita conquista. Quando a gente respeita o planeta Netuno e trabalha na vibração dele para liberar essas energias. Esse é um dos aspectos principais dessa lua nova. Júpiter está retrógrado no céu, pode trazer também questões à tona envolvendo justiça, processos judiciais, situações que ainda não tiveram fechamento. Então a gente pode ter aí muitas oportunidades para quem espera um novo olhar da justiça para algum processo. E aí, após a lua nova, a gente vai seguir para a fase crescente, e a fase crescente ela vai apenas aumentar essas qualidades que foram vistas na lua nova. A lua crescente vai se deslocar e vai passar por Plutão. Quando ela fizer esse movimento, a partir do dia 7, 8 de novembro, ela vai tocar a oposição de Plutão e Marte. E os nossos impulsos, os nossos instintos, eles vão estar mais fortes para a parte construtiva e para a parte destrutiva. Esses dias 7 e 8 são dias de muito cuidado. Cuidado no sentido de elevar a sua energia, o seu pensamento e a sua conexão com o sentir. Fazendo isso, podem ser dias especiais de muita clareza, clareza mental, clareza do que precisa ser realizado. Existe muito potencial da gente sair desse ciclo lunar com planos bem estabelecidos para os próximos meses, porque essa ativação da lunação ela tem o poder de durar aí por um ano. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas ações durante um ciclo lunar, porque aí elas podem reverberar por até um ano. E aí no dia 15 de novembro a gente vai ter a lua cheia. E essa lua cheia, ela vai ser uma lua cheia muito poderosa. Uma lua cheia realmente de rupturas, de desapego do velho, do início do novo. Então, por isso que eu fiz a evocação pensando nesse desapego, para que agora na lua nova a gente faça esse movimento. É lógico que é uma proposta minha, né, de fazer esse movimento de desapego, para quando a gente chegar no dia 15, isso esteja mais digerido internamente e haja a possibilidade de recomeço e de novos caminhos. Porque essa lua cheia, ela vai fazer um aspecto com Urano, que é mudança, ruptura. E isso não é uma qualidade negativa, porque a gente está na alunação de Escorpião. E Escorpião trabalha com a profundidade, com a verdade, coisas úteis e verdadeiras. Então, essa ruptura é uma ruptura importante para novos inícios. E talvez haja uma dificuldade nesse novo começo por conta do Urano estar retrógrado e por conta do retângulo místico lá no início. Mas, sabendo dessas qualidades, a gente já vai se preparar aí para o dia 15 para se permitir algo novo. Não importa o que seja, você vai fazer um movimento para o novo. E ao fazer esse movimento,
você se abre para essa energia. E o movimento vai ser muito individual de cada um. É importante que esse movimento seja sentido, porque só o Netuno ele vai poder dizer o movimento que você vai ter que fazer. O meu movimento vai ser diferente do movimento das pessoas que estão escutando aqui, por exemplo. Porque o meu movimento vai ter qualidades que só o meu Netuno e o Netuno do céu vão conseguir me dizer. Então, mais do que nunca, é importante essa conexão com o céu e a conexão com a sua própria espiritualidade e sensibilidade. Uma das coisas que vai ser importante a gente trabalhar nesse período, principalmente na lua cheia, é o nosso equilíbrio. Isso já foi dito do nó do sul, lá em Libra, e a gente experienciou muitas qualidades librianas no ciclo passado. E também quem está próximo aqui de Plutão é Ceres, que fala desses movimentos de ciclos, de fases, das fases do ano. Ela vai falar desse movimento de equilíbrio, de respeitar o seu próprio ritmo, de mesmo com esses impulsos em carne viva, porque Plutão e Marte vai tornar tudo em carne viva e vai trazer um senso de urgência. Mas mesmo nesse senso de urgência, que a gente possa respeitar o nosso equilíbrio, o nosso ritmo interno e planejar as coisas conforme o nosso ritmo. Pode ser um ritmo mais rápido, pode ser um ritmo mais lento, mas é importante que haja respeito desse sentir e do ritmo de cada um. A lua cheia vai ser uma lua cheia no eixo Escorpião e Touro. Então a gente vai ter essa oportunidade de trabalhar valores, tanto valores materiais como valores não materiais, princípios, crenças, desejos mais íntimos, e como esses desejos mais íntimos irão se transformar em valores palpáveis. O dinheiro vai ser algo importante nesse período, porque Touro e Escorpião falam de dinheiro. O seu dinheiro e o dinheiro do outro. O outro sendo qualquer pessoa ou instituição que você se relaciona. Então, a gente vai iniciar numa lua em Escorpião, passar por uma lua crescente em Aquário, aumentando essas qualidades que foram vistas e permitindo o novo, porque Aquário é um signo do novo, do futuro. Passando por uma lua cheia em Touro, falando de valores e desses novos valores que estão surgindo. E por último, uma lua minguante em Leão, por volta aí dos dias 21 e 22 de novembro. E essa lua minguante em Leão vai trabalhar o nosso ego, vai trabalhar talvez esse gosto amargo, essa sensação mais dolorosa de deixar ir coisas que talvez tenham sido importantes em algum momento, né? Mas é importante esse movimento de desapego, de deixar ir, porque as coisas que virão, não necessariamente durante o ciclo, talvez sim, mas não necessariamente, elas são ainda mais importantes e vão se traduzir em conquistas de coisas que são úteis e verdadeiras. E aí a gente finaliza esta fase minguante com a lua nova em Sagitário, que vai acontecer no dia 1º de dezembro de 2024. E também vai ser uma lua nova importante e uma continuidade desse momento. Esse finalzinho de ano, ele tá bem especial e a gente se vê aí nas próximas possibilidades astrológicas para esse ciclo de Sagitário. Até mais!